vocês? Meu nome é Luciana, sou bispa e juntamente com meu esposo, Bispo Fernando Nakarato, sempre estamos aqui no canal trazendo uma palavra para o teu coração. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, ativa o sininho para você receber as notificações e fique sempre atento, porque a gente sempre tem uma palavra de Deus para você. E hoje não é diferente. Eu quero trazer teu coração. Eu quero trazer algo que é verdadeiramente assim, um exemplo para nós. Então, preste atenção nessa palavra aqui. Olha que linda. No livro de Samuel diz assim, primeiro livro de Samuel. E este tinha, no versículo 2, e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. No versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha que palavra linda, né? Essa palavra ela conta a história de um homem, né, chamado Eucana, e que ele tinha duas mulheres. Tinha Penina e tinha Ana. Penina, ela tinha filhos. Ana, porém, era estéril. Ela não conseguia gerar. E a palavra do Senhor vai dizer que Penina, ela constantemente provocava Ana, por ela não conseguir gerar filhos, né? Ela constantemente fazia provocações e tirava sarro, né? Trazendo para os nossos termos de hoje em dia. E Ana, querido, ela sempre estava clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor para que o Senhor lhe concedesse um filho, assim como seu esposo. Eucana fazia sacrifícios ao Senhor em nome de Ana para que ela conseguisse gerar. Por quê? Porque a tristeza dela era grande. Uma mulher naquela época que não tinha filhos, era uma mulher, bem dizer assim, era uma mulher que não tinha muito valor, porque ela não conseguia gerar. Então a mulher estéril, ela inclusive dava oportunidade, né? Quando a mulher era estéril, o marido podia, né, casar-se com outra esposa para poder gerar filhos. Então Ana, ela se sentia, lógico, menosprezada perante Penina, porque Ana não conseguia dar filhos. Mas um dia, a palavra do Senhor vai dizer que ela faz um voto com o Senhor. Ela faz um voto com Deus e ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar a ele. Eu vou entregar ele ao Senhor. Todos os dias dele será do Senhor. E foi algo tão forte, foi uma oração tão forte que Ana fez, que quando Eli entrou, ele achou que ela estava, né? Ele falou assim: meu Deus, para de beber vinho, mulher, que você está embriagada. Porque parecia que, né, a voz dela saía, mas a boca não se mexia. E ele achou que ela estava embriagada e ela falou: olha, não estou embriagada. Não estou louca, né? Estou aqui entregando a minha vida ao Senhor. Estou entregando a alma, a minha angústia perante o Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que depois que Ana tem essa entrega, ela gera agora um menino e coloca o nome dele de Samuel. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda a história de Ana. É uma história assim que verdadeiramente o Senhor, querido, fez um milagre na vida dessa mulher. Verdadeiramente o Senhor mudou a história da vida dela. Mas há um segredo, querido, nessa história que eu quero dividir com vocês. A palavra do Senhor vai dizer que ela faz um voto com o Senhor, né? Ana, ela vai fazer um voto com Deus e ela vai entregar o seu filho ao Senhor. E olha que interessante, Ana já tinha orado outras vezes a Deus pedindo um filho. Ela vinha dizendo: Senhor, eu quero um filho. 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 E nada foi acontecendo. Talvez, eu não sei, a Bíblia não vai dizer, mas talvez a oração de Ana era assim: Senhor, me dá um filho para eu não ser mais humilhada. Senhor, me dá um filho para que Penina não tire mais sarro de mim. Senhor, me dá um filho para que Penina possa ver a minha vitória. Eu não sei.
Pode ser que a oração de Ana fosse até uma das orações, fosse até nesse sentido. Senhor, tô cansada de ser humilhada, né? Me dá um filho. Mas nada aconteceu. Mas um dia essa mulher, ela vai dizer para o Senhor: Senhor, eu não quero somente um filho. Eu quero te oferecer um profeta. Eu quero te oferecer um sacerdote. Eu quero te oferecer alguém para trabalhar, para ficar no seu templo. Alguém para te servir, alguém para te adorar. Você consegue entender a diferença? Quando Ana pedia um filho para ela, nada acontecia. Quando Ana pedia um filho para se livrar da vergonha, nada acontecia. Quando Ana pedia para que o Senhor lhe desse um filho, para que ela pudesse, né, mostrar para Penina que ela tinha um filho, nada aconteceu. Mas o dia que Ana chega diante do Senhor e ela fala: Senhor, vamos combinar algo? O Senhor me dá um filho e eu te ofereço um profeta para a tua casa. E eu te entrego ele como uma oferta viva. Olha que lindo. E ali o Senhor concede o desejo do coração dela, porque Ana fez uma entrega tão verdadeira que quando ele entra, ele acha que ela está embriagada. Tamanho foi a entrega daquela mulher, daquela oração que ela fez com o Senhor, naquele voto que ela fez com o Senhor. Eu vou mais além. Enquanto Ana pedia por um milagre, enquanto Ana pedia por um filho, nada aconteceu. Mas quando Ana, ela vai orar para o Senhor e vai alinhar um propósito com Deus, Deus concede um filho a ela. Porque ali, querido, o Senhor, ele não estava dando um filho para Ana, mas ele estava gerando um profeta que seria um homem extremamente importante, que seria um homem, querido, que se você ler a história, Samuel foi o profeta que ungiu Saul, Samuel foi o profeta que ungiu o rei Davi. Ana agora, querido, ela não estava pedindo um filho, ela estava pedindo para o Senhor entregar um instrumento dele nas mãos dela, para que ela pudesse devolver ao Senhor, para que o Senhor pudesse usá-lo da forma que quisesse. Olha que lindo isso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sobre propósito. Sobre pedir com sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer que nós não recebemos aquilo que pedimos porque nós não sabemos pedir. Porque nos falta sabedoria quando nós pedimos algo para o Senhor. Sabe por que Deus fala isso? Porque muitas vezes nós pedimos coisas sem propósitos. Nós pedimos coisas sem propósito para o Senhor. Muitas vezes nós pedimos algo, talvez como Ana, que eu falei que a Bíblia não vai dizer isso, mas talvez uma das orações dela fosse assim: ó, Senhor, me dá um filho para eu poder mostrar para a Penina, né? Por que você tem pedido algo para o Senhor? Você tem pedido os bens materiais? Você tem pedido conversão na tua família? O que você tem pedido e qual o propósito que você tem pedido isso? É para mostrar para as pessoas que você está bem? Senhor, me dá um carro do ano, Pai. Senhor, me dá um carro do ano. Mas no teu coração você quer um carro do ano para você mostrar para o seu vizinho que você está melhor do que ele. Talvez no seu coração você quer um carro do ano para mostrar que você está bem. Mas quando nós pedimos com um propósito, é diferente. Senhor, me dá um carro bom para eu ter condições de ir em qualquer lugar, em qualquer canto pregar a tua palavra. Você vai ver
como é diferente quando há propósito naquilo que nós pedimos ao Senhor. Quando há entrega, você já pede para o Senhor, já oferecendo de volta. Senhor, se o Senhor me der isso, Pai, o Senhor vai ver o estrago que nós vamos fazer nessa terra, né? Nós vamos pregar nos 4 cantos. Senhor, me dá, né? Às vezes a gente pede, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas não tem propósito. Não tem propósito. Tem pessoas que falam para o Senhor, Senhor, me dá uma chácara com piscina. Se o Senhor te der uma chácara na igreja no final de semana, você vai ficar lá na chácara, na piscina. Por que o Senhor vai te dar isso? Se vai te tirar do propósito? Ele não vai te dar. Agora, quando você faz algo com propósito para o Senhor, e Deus sonda o teu coração e sonda o meu coração, Ele sabe que é aquilo, querido. Da mesma forma que nós vamos receber, nós vamos ofertar a Ele, o Senhor realiza nas nossas vidas. Saiba pedir com propósito. Não peça por vingança. Não peça para você mostrar para os outros. Não peça para você ostentar, mas peça com propósito. Tudo que você pede com propósito, o Senhor, Ele realiza debaixo do querer e da vontade dEle. Enquanto Ana só pediu um filho, Deus não fez nada. Mas quando Ana faz um voto com o Senhor, Senhor, me dá um filho que eu vou te entregar de volta. Ele vai ser seu, Pai. Ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. E a palavra do Senhor diz isso. Aqui, ó. Quando o menino for desmamado, então eu levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Que mãe teria coragem de fazer um negócio desse? De ofertar um filho no templo? Que mãe que tem coragem? Não temos, né? Nenhuma mãe teria coragem de fazer isso. Mas Ana fez porque ela tinha feito um propósito com o Senhor. Ela falou, Senhor, o Senhor me dá, que eu vou te devolver. E se você continuar lendo a história, você vai ver que Ana teve outros filhos. O Senhor, através deste ato de fé, Ele abre a madre dela e ela começa a gerar filhos. Mas foi através desse sacrifício de ofertar algo ao Senhor. Tente ofertar mais e pedir menos. Ah, Bi, se você está falando de dinheiro, não. Eu estou falando de todas as áreas da sua vida. Qual é a sua motivação para ir buscar o Senhor? Eu tenho ido na igreja todos os dias para buscar pelo meu marido. Amém, não é pecado, você pode. Mas também vá para oferecer algo para o Senhor. Vá oferecer seu melhor louvor. Vai oferecer sua melhor adoração. Vai oferecer sua melhor gratidão. Vai oferecer sua melhor oferta. Vai oferecer o seu melhor para Deus. Peça algo, mas ofereça muito mais para o Senhor. Porque Ele vê, Ele sonda os nossos corações. E quando nós pedimos com propósito, o Senhor, Ele realiza. O Senhor, Ele quer alinhar o propósito dEle com aquilo que nós temos pedido a Ele. Você consegue entender isso? O Senhor, Ele não quer te dar algo por te dar. O Senhor, Ele quer que você esteja alinhado com Ele. O Senhor quer que você esteja na mesma visão que Ele está. O Senhor quer que você esteja na fiação ali, ó, com Ele. Eu entendi o que o Senhor quer de mim, Pai. Então me dá condições para fazer isso que eu vou fazer. Ele vai te dar condições. Senhor, eu entendi o meu chamado, eu entendi o que o Senhor espera de mim. Então, Pai, faz isso para que a gente consiga realizar. Me dá condições, o Senhor vai te dar. Agora, se você pedir para simplesmente ter, nada vai acontecer. Mas quando você pede com um propósito, o Senhor, Ele vai realizar na minha e na sua vida. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Que Deus abençoe muito a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que o Espírito Santo, querido, possa te tocar através dessa palavra. Que você possa lá ver na sua mente aquilo que você tem falado com Deus, para que você comece agora a orar diferente,
para que você comece a receber aquilo que você tem pedido, porque agora você está sabendo pedir ao Senhor. Amém? Deus abençoe, fica com Deus, até a próxima. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.